Vamos lá, galera. Questão número 4 aí. Excelente questão que pede para a gente achar a imagem dessa função. É uma questão que você tem que estar ligado e tem que lembrar bem de funções trigonométricas inversas e também lembrar bem o que acontece quando a gente aplica módulo nas coisas, né? Eu tenho aqui um módulo na função como um todo e tenho aqui um módulo que está só no x. Esse módulo aqui tem um efeito, esse módulo lá só no x tem outro efeito. Então você tem que estar ligado para lembrar o que esses módulos geram. Então primeiro vamos pensar separadamente, né, na função arco-tangente e depois na função arco-cotangente. Bom, como é que é o gráfico da função arco-tangente? A função arco-tangente tem esse gráfico aí. Ela observa que o arco-tangente, o x, é um número real qualquer, porque arco-tangente x, estou perguntando qual o arco e a tangente vale x, só que a tangente é uma função que varia nos reais. Então qualquer número que você imagine real, existe um arco-tangente para ele. Então você pensa, número 15, existe o arco cuja tangente vale 15? Existe. Eu não sei qual é o ângulo de cabeça, mas existe. Existe um ângulo cuja tangente vale 15. Então, o x é um número que varia de menos infinito até mais infinito. Só que o resultado da função é um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Lembra que a tangente é uma função que é periódica, né? Então, para a gente falar sobre função inversa, a gente precisa limitar o domínio, já que a função é periódica, ela com certeza não é injetora. Então, a gente precisa limitar o domínio da função para conseguir ter uma função inversa. E o domínio da função tangente que a gente usa para definir a inversa é justamente de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, a tangente tem domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. Logo, o arco tangente tem imagem de menos π sobre 2 a π sobre 2. Reparem que está coerente. O arco tangente 0 é 0. E aí, quanto maior fica o valor da tangente, quanto maior vai ficar o x ali, mais o arco tangente se aproxima de π sobre 2. Porque é isso que acontece, né? No círculo trigonométrico, se você aproxima o ângulo de π sobre 2, a tangente vai para o infinito. Então, se eu aproximo aqui o arco tangente, né, se o x vai caminhando para o infinito, é porque o resultado do arco tangente está se aproximando de π sobre 2. Então, quanto mais perto de π sobre 2 eu estiver, mais a tangente está caminhando para o infinito. Então, no lado aqui positivo, o arco tangente vai de 0 até π sobre 2, e no lado negativo vai de 0 até menos π sobre 2, né? Porque a tangente de menos π sobre 2, quer dizer, quando a tangente de menos π sobre 2 não existe, né? Mas quanto mais eu aproximo o x de menos π sobre 2, mais a tangente desce. Mas ela fica em módulo maior, né? Mas o valor cada vez mais negativo, caminhando por menos infinito. Então esse é o gráfico da função arco-tangente. Como aqui eu tenho um módulo de arco-tangente, o efeito do módulo aplicado em uma função, o módulo aplicado em uma função, o que ele faz é pegar as partes negativas do gráfico e rebater para cima. Então essa parte do gráfico aqui que está abaixo do eixo x, ela tem que ser rebatida para cima quando eu aplico o módulo. Então essa função, o módulo de arco-tangente x, ela vai ter um gráfico assim, ó. Essa parte de baixo rebatida para cima, vai fazer a gente ter um desenho desse tipo. Então isso aqui vai acabar. Esse vai ser aí um desenho da função que está aparecendo na questão, módulo de arco-tangente. Então já fizemos um. Vamos ver agora isso aqui. Primeiro pensa no arco cotangente x puro. O arco cotangente x é uma função que varia de 0 a π com esse formato aí. Repara que o arco cotangente de π sobre 2 é 0, porque o arco cotangente de 0 é π sobre 2, porque π sobre 2 é o arco que tem cotangente igual a 0. E aí eu vejo o seguinte, para valores positivos de x, é porque o arco cotangente está no primeiro quadrante. Então por isso que para valores positivos de x, aqui do lado direito, o arco cotangente está dando algo entre 0 e π sobre 2. Então entre 0 e π sobre 2, que é quando eu estou pensando no primeiro quadrante, o arco cotangente vai dar positivo. E de π sobre 2 até π, o arco cotangente, eu tenho os valores negativos, né? Para
o arco cotangente. Então, sempre que o x for um número negativo, o ângulo correspondente para essas cotangentes vão ser números do segundo quadrante, que é de π sobre 2 até π. Então, esse é o gráfico de um arco cotangente puro. Mas aqui eu não tenho um arco cotangente puro, eu tenho um arco cotangente do módulo de x. Qual é o efeito do módulo de x? Quando eu boto um módulo de x, né, quando eu penso em f, genericamente, né, não vou escrever f porque já tem f aqui. Quando eu penso genericamente num g de módulo de x, essa função aqui, ela vai ter características de função par, porque repare como tem um módulo de x, se eu penso num x positivo, 10, ou penso num x negativo menos de 10, por exemplo, vai dar o mesmo, né? Se eu fizer x igual a 10, vai dar g de 10. Se eu fizer x igual a menos 10, vai continuar dando g de 10. Então significa que os valores negativos de x vão copiar os resultados dos valores positivos. Isso significa o seguinte: quando você tem um módulo no x, a gente faz um negócio parecido com o que a gente fez aqui, só que aqui o que a gente faz é pegar o lado de baixo e rebater para cima. Quando é módulo de x, o que a gente tem que fazer o lado esquerdo aqui não é esse. Para eu obter o lado esquerdo, eu tenho que pegar o lado direito e rebater para a esquerda, porque os valores negativos de x copiam os valores positivos, né? Os valores da função para x negativo, eles vão copiar o que aconteceu lá nos valores de x positivos. Isso é característica de função par, porque o gráfico aqui da esquerda, o gráfico da esquerda, ele vai ser reflexão no gráfico da direita. Então, eu vou ter um gráfico assim. Então, esse é o desenho de arco cotangente de módulo de x. Juntando tudo, né, as duas funções, já que eu estou subtraindo as duas, o gráfico vermelho está aí desenhado. Vou de 0 a π sobre 2, né? Isso aqui é π sobre 2. E acabou que o gráfico verde também ficou de 0 a π sobre 2, né? De 0 a π sobre 2. Aí agora vamos analisar o que acontece quando eu subtraio as duas coisas. O que acontece quando eu subtraio o gráfico vermelho do gráfico verde? Observe o seguinte: tem um ponto aqui, na verdade tem dois pontos em que os gráficos se cruzam. Vai haver dois pontos aqui em que as funções se interceptam. Nesses dois pontos em que as funções se interceptam, a gente vai ter zero no denominador. Aí, zero no denominador é indicativo de que a função está explodindo. Divisão por zero faz a função ou ir para o infinito ou ir para menos infinito. E aí agora vamos pensar aqui, ó. Pensa primeiro vindo aqui da esquerda. Observe que inicialmente a função vermelha está acima da função verde. Se a função vermelha está acima da função verde, é porque esse número é maior que esse. Sendo esse número maior que esse, eu vou estar falando de números positivos. Eu vou estar falando de contas aqui, né? O valor da imagem da função f vai ser um número positivo. Então, pensando nos números positivos, observe que o mínimo que essa função aqui o mínimo valor dessa função aqui vai ocorrer quando o denominador estiver no máximo. Então, esse f mínimo aqui que eu estou escrevendo é a situação em que o denominador está no máximo. E o denominador máximo possível é justamente, na verdade, a gente nem alcança o denominador máximo, né? Porque o denominador máximo seria o caso em que o vermelho atingisse o π sobre 2 e o verde atingisse o zero. Porque repare que é isso, né? Aqui a distância do vermelho para o verde é grande. Quando eu for andando para cá, ela vai diminuindo, eles vão se aproximando. Então, a diferença entre os dois é máxima, e isso faz o inverso aqui ser mínimo quando eu vou andando para a esquerda. E o máximo que eu teria aqui de diferença entre eles dois seria π sobre 2 menos zero. Por que eu não escrevi aqui um igual? Eu não escrevi um igual porque a gente não atinge o π sobre 2 e não atinge o zero, né? O gráfico vermelho, quanto mais eu caminho para a esquerda, mais ele se aproxima do π sobre 2, mas ele não é igual a π sobre 2. E o gráfico verde, quanto mais eu caminho para a esquerda, mais ele aproxima de zero, mas ele não é igual a zero. Então isso aqui está tendendo a esse valor, que é o 2π em cima
e aqui π sobre 2 menos 0. Esse vai ser o mínimo valor possível do f, porque esse valor aqui seria o máximo possível dessa diferença. Como a diferença está embaixo, se a diferença lá embaixo no denominador é máximo, a fração é a mínima. Então o f mínimo estaria se aproximando do valor 4, que seria 2π sobre π sobre 2 menos 0, isso aí dá 4. E o máximo valor possível seria ir para o infinito, né? Porque conforme os caras vão se aproximando aqui, menor vai ficando essa diferença. Quanto menor é a diferença, quer dizer que está diminuindo o denominador. Se eu diminuo o denominador, a fração aumenta. Então isso aqui vai tender a infinito. Então observo que tem uma parte da imagem dessa função que vai justamente aqui de 4 até infinito. Mas observe que no valor 4 aqui, eu tenho colchetes abertos. Tem colchete aberto. Por que está aberto? Porque eu não atinjo esse valor 4. Por que eu não atingo esse valor 4? Porque o gráfico vermelho não atinge o π sobre 2 e o gráfico verde não atinge o 0. Então, isso aqui não é uma igualdade, né? Eu estou vendo que ele está se aproximando. Quanto mais eu caminhar para a esquerda, mais isso aqui fica próximo de ocorrer, então mais ali o valor se aproxima de 4, mas não dá exatamente 4. E aí, por fim, agora para terminar, né, dado tudo que eu falei, observe que nessa faixa aqui no meio, desse ponto até esse ponto, o verde está acima do vermelho. Se o verde está acima do vermelho, e eu estou fazendo a diferença ao contrário, né, vermelho menos verde, isso quer dizer que nessa faixa aqui de valores, desse ponto até esse ponto, a função vai dar negativa, porque o valor verde é maior que o valor vermelho. Mas aí vale, em relação a números, vale o mesmo raciocínio que valeu antes. Isso aqui vai caminhar, né, negativamente para valores muito grandes, então vai rolar um menos infinito. E qual vai ser o valor máximo dessa expressão? O máximo aqui dessa fração, pensando nos negativos, vai ocorrer no x igual a 0. Isso é um detalhe muito importante, hein? Muito importante. Quando o x é igual a 0, a função verde dá igual a π sobre 2, agora é igual. Então, vou até aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Isso aqui vale a pena detalhar. Então, valores negativos. Observe o seguinte, nesse x igual a 0, a função verde é igual a π sobre 2 e a função vermelha é igual a 0. Então, o f máximo vai ser igual agora a 2π sobre 0 menos π sobre 2. Isso aqui eu estou fazendo x igual a 0. Quando x é igual a 0, aqui dá 0 e aqui dá π sobre 2. Então, o f máximo é menos 4, pensando nesses valores negativos. E o mínimo é quando o negócio caminha para menos infinito, porque conforme eu vou andando aqui para a direita, eu tenho daqui para lá, né, partindo daqui andando para a direita, eu vejo que o verde e o vermelho se aproximam, então isso aqui, essa diferença está se aproximando de 0, mas com valores negativos, né? Porque desse ponto até esse ponto, o tempo todo, a função é negativa, porque o verde é maior que o vermelho, então a diferença aqui é negativa. Então o negócio se aproxima de 0, embaixo. Negativamente, faz a expressão ir para menos infinito. Então se o negócio se aproxima de 0 com valores positivos, ele vai para mais infinito. Se o negócio se aproxima de 0 com valores negativos, ele vai para menos infinito, porque em módulo ele fica muito grande, mas está negativo. Então, o f mínimo vai tender aqui a 2π sobre 0. Aí até quando essa noção de ir para infinito, menos infinito, tender para aqui para lá, tem uma noção de limite, né? Aqui a gente escreveria 0 mais, porque ali o cara está se aproximando de 0 com valores positivos, e aqui eu escreveria 0 menos, porque aqui o cara está se aproximando de 0 com valores negativos. Isso aqui vai para menos infinito. Então, no final das contas, observe o seguinte:
Os valores positivos da imagem estão aqui, já tinha falado, e os valores negativos da imagem, ele vai de menos infinito até menos 4. Mas observe a diferença. No menos 4, o colchete é fechado. Isso é uma pegadinha dessa questão, que pensando em uma prova objetiva, a pessoa pode errar completamente, e pensando em uma prova discursiva, a pessoa pode perder ponto, porque esse é um detalhe muito importante ali. Na imagem 4, é colchete aberto. Na imagem menos 4, é colchete fechado, porque eu consigo o valor menos 4 para x igual a 0. Então, aqui é fechado, aqui é aberto. Muita atenção, né? Para não perder pontos, ou de repente até perder a questão inteira por causa de uma bobeira dessa. Tranquilo? Uma boa questão para vocês analisarem com calma e fazer depois. Até mais.